Mais um Vida no Tatame. Hoje nós estamos com o professor quarto grau de Jiu-Jitsu da Gracie Barra, Isso aí, Douglas. isso aí. Já foi para os Estados Unidos com a Gracie Barra, já fez um monte de coisa. Isso aí. E estamos aqui com o meu parceiro, o Digão. E aí, Eu pessoal? nunca sei o nome inteiro dele, eu sei que é Rodrigo, aí vocês chamam de Se eu Digão. falar meu nome, ninguém vai acreditar, cara. Fábio Rodrigo, né? Nossa Senhora. Digão, né? O segundo, Rodrigo Digão, o segundo nome. Mas é isso aí, pode me chamar. Oh, O pessoal me prazer, conhece como Digão, estamos aí mais uma entrevista aí. prazer estar juntos de novo aqui. Isso aí. É um prazer é meu, prazer é meu. Prazer é meu estar aqui com vocês, prazer com o seu professor Digão, que eu não conhecia pessoalmente, né, Digão? Joia, prazer. São meus filhos fazendo outra arte marcial no tatame, que ele também ensina jiu-jitsu. É isso aí, legal. É isso aí, estamos nos encontrando. Sim, tive uma experiência internacional, foi bacana pela Gracie Barra, fui para o Canadá, lecionei lá em Toronto, com um amigo, um grande amigo Barba, um abraço. E depois fui para o Texas, onde eu fiquei lá 8 meses também. Tive a oportunidade de lecionar jiu-jitsu no Texas, que também foi maravilhoso, fiz grandes amigos lá. Nossa, que legal, nossa. E você sabe que apesar de minha família vir do judô, né? Meu filho e minha filha gostaram de treinar judô por causa do jiu-jitsu, que eu treino com ele jiu-jitsu. Olha que Então, vai lá, interessante. gostaram da aula. Olha que interessante, tá vendo? Coincidência. E no mundo ainda das coincidências, treinei judô com o pai dele, fiz algumas aulas, o pai dele foi meu chefe, trabalhamos juntos, né? Verdade. Eu fui policial civil Que legal. e treinei na casa dele, no tatame que você dá aula hoje. É, legal. No mesmo tatame, É, né? o O mesmo tatame que tá lá, tatame, né? aquilo Olha, ali. legal. Tem suor meu ali já. É, tatame bem, o tatame tem bastante experiência, Tem né? bastante Ele lá tem, experiência, né? e lá tem história. Ele tem história. Já tá até na hora de trocar, já coitado aqui tá Então, nada contra ele, né? Nada contra a história, os suores estão ali, mas ele já está querendo trocar, já está Nossa, já inviável, tá. né? Foi até sua esposa que me contou que é o mesmo tatame. Eu falei, não acredito. É o meu tatame. Quantos anos tem esse tatame já? Está bastante tempo. Ele é mais pior que tudo, que ele é mais fino que o normal ainda. É, ele é mais fino, é mais fino. Nossa, naquela época, não sei se era muito caro o Sou normal. do tempo do tatame de sisal. É, foi acho que quando começou esse tipo de Tatame de tatame. lona verde, né? Lona verde, queimava tudo, né? Nossa, aquele Sem tatame. recha, abria, queimava tudo, você ia O tomar rosto banho. deve ficar tudo marcado, o Queimava, rosto. as bordas ficavam tudo ardidas, né, cara? Falei, né? Eu lembro. Eu treinei um pouco de judô nessa época, né? Na época do tatame de... Quando eu tinha 12 anos, né? 12 anos. Há 30 anos atrás, ainda era o sisal, eu treinei judô. Não, igual a gente estava falando na outra entrevista, né? Se eu tivesse continuado, hoje eu estaria bem graduado no judô, mas parei na laranja e Eu eu parei na continuei. laranja, Parei na laranja de judô. 3 graus na laranja, eu parei também. Parei na laranja, mas tinha 12 anos de idade. Mas era esse tatame. Era essa idade também? É. Adolescente. Mas eu lembro dos tatames ardidos lá, lonona de tatame. Não, é muito Mas antigo. a única arte marcial que eu fiz mesmo, e não parei nunca mais, foi o jiu-jitsu. Eu fiz capoeira, fiz uns 4 anos de capoeira, fiz boxe um pouco, karatê, fiz um mês de karatê, não foi, mas o jiu-jitsu foi realmente uma paixão. E aí eu comecei e nunca mais parei. Ah, que legal, olha só. Quantos anos hoje de Gil? Eu entrei no jiu-jitsu no final de 2001. Nós estamos em 2020. 24 anos. Então. Nossa, 24 anos de jiu-jitsu, nossa. 23, 24 anos. Só de faixa preta. Peguei a faixa preta em 2010. É o tempo que eu tenho de Gil, você tem de faixa preta. É isso aí. Caramba. Eu tenho de Gil, você tem de faixa preta. Eu tô com 14, faço 14 de dezembro de Tenho 15 jiu-jitsu. anos de faixa preta. É isso mesmo. Faço 14. Legal. Que legal, História, nossa. experiência. E você vê que é a mesma alegria, né, cara? Você vê que é interessante, né, cara? O cara tá 14 na preta, eu tô a 4, mas a alegria e o prazer de treinar, de estudar, de ensinar, de passar aqui pra é o mesmo, né, cara? Todo mundo fala, pô, amarradaço, assim, todo mundo fica, ninguém fala assim, sou faixa preta há 14 anos. Ah, não, Não tem é essa, verdade, sempre arte aquela- marcial é demais, né? Você vê o Shao também, quanto tempo que não tem de Kung Fu, né? Sempre bom. O mestre Carlos Luz, né? Mais Nossa, que ânimo, assim. 78 anos, né, cara? O que eu tenho de idade, ele tem de faixa preta. Eu tenho de idade, ele tem de preta. É muita coisa, é muita história. É muito bom. Legal. Conta aí um pouco da sua, de como que foi
conhecer os gringos lá, dar aula pro pessoal, como é que foi a recepção, como é que eles tratam os brasileiros lá. Isso é algumas dúvidas que até eu tenho, assim, às vezes eu vejo, eu fico com algumas dúvidas, eu acho legal. Então, eu estive no Texas, né, cada estado tem a sua peculiaridade. O Texas é um estado naturalmente mais conservador, né, diferente de alguns outros locais dos Estados Unidos, mas o americano do Texas, o texano, né, que aliás eles têm orgulho de ser primeiro texano e depois americano, e não o contrário, é verdade. Eles são bastante sérios, não sérios de sisudos, mas sérios no sentido de serem honestos, serem corretos, né? Seriedade. Seriedade, assim, no sentido de lidar com você. Então, assim, eu fui muito bem recepcionado, muito bem tratado, fiz muitos amigos lá, muitos amigos. Muitos alunos lá falando em respeito ao professor, eles são oriundos das Forças Armadas, né? Os fuzileiros navais são os mais malucos, né? Então, tinha muitos alunos lá que eram aposentados, oriundos das Forças Armadas, né? Alunos que eram sargentos da Força Aérea, alunos que eram sargentos fuzileiros navais, Nossa, que do legal. Exército, exato. Aluno tenente bombeiro, tive alunos bombeiros lá, né? E a disciplina deles é muito grande, naturalmente. Então, por conta desse vínculo deles com o militarismo de uma maneira geral. Então, a disciplina, os alunos que eram militares, assim, muito tranquilo em termos de respeito no tatame. E volto a falar, como o Texas é um estado mais conservador, o respeito ao mais velho, à figura da autoridade, é natural deles. Então, no Texas, assim, todo mundo é senhor e senhora. Yes, ma'am, yes, sir. E não importa a sua idade, a criança aprende já desde criança o yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, ma'am. Então, e você acostuma a falar, né? Eu estava até um fato engraçado, tem um amigo que está na Califórnia, ele dá aula de jiu-jitsu lá, o Marcelo Júdice, também uma celebridade no jiu-jitsu, super conhecido, um grande lutador, e eu estava falando com ele em português, numa ligação de vídeo, daí a namorada dele veio, eu comecei a falar com ela em inglês, eu falei uns 2 ou 3, yes ma'am, yes ma'am. Ela virou para ele e falou assim, ele tá no Texas? Ele falou, ele tá. Então, assim, já é adaptado. Então, o que é um caso hoje que a gente vê de não ligarem tanto para a disciplina, né? O meu mestre, que é aluno do mestre Carlos Luz, né? O mestre livre, super rigoroso, sempre foi super rigoroso, com disciplina e tudo. Eu puxei muito esse lado dele, assim. Eu acho que é importante. Né? O jiu-jitsu é uma arte marcial, uma arte de guerra, né? Não é só um esporte, ele virou esporte depois, mas prioritariamente ele era militarizado. Então eu acho que faz parte de você manter vivo o legado, você manter vivo todas as tradições. Então elas existem por um momento, por um motivo, né? Como cumprimentar o tatame, né? E tem lá a figura de um grande mestre na parede lá, que já, inclusive, fez o passamento dele, né? Então, no judô, o Jigoro Kano, no nosso jiu-jitsu, depende, então, onde você vai. Na minha equipe tem a figura do seu Carlos Grace, do grão-mestre Carlos Grace, né? Em algumas outras tem do grão-mestre Hélio Grace. Você cumprimenta o tatame, isso não é religioso, isso é só um sinal de respeito. E o oriental, ele não estende a mão para você, ele se curva. É o sinal de respeito, é o oi, né? É o oi respeitoso de um oriental. E a gente tem essa figura, o esporte do lado oriental, a gente segue as tradições orientais de algumas coisas. Então, lá nos Estados Unidos, eu frisava para os alunos, né? Ó, isso não é religioso, tá? Quando a gente se vira no cumprimento final, a gente se vira e cumprimenta a figura do mestre que está ali, a gente não é espiritual, não é... É só uma tradição de respeito, equivalente a um militar que no dia dos veteranos vai até um túmulo e presta continência para um outro que tombou de serviço ali, que tombou no cumprimento do dever. Ele vai lá, faz a saudação, é só uma saudação. Também porque tem muita gente que confunde um pouco, fica receoso, fala assim, mas isso é uma seita, mas não, é só uma tradição militar respeitosa. O jeito do oriental cumprimentar, o qual nós herdamos, é o ciclo urbano, né? Fazendo uma reverência. Fazendo a reverência.
história de por que é reverenciando assim. Eu já tive, é interessante você falar isso, eu já tive, problema não, mas eu tive um caso eu estava dando aula num projeto social dentro de uma igreja, né? Um projeto social dentro de uma igreja. E aí tivemos aquela reunião e tal, e o pessoal da igreja ali comentou, mas não tem que ficar reverenciando o mestre, baixando de joelho para mestre, nada aqui, porque aqui a gente é uma igreja e tal, isso, a gente segue esse tipo de conceito e a gente não aceita isso aqui dentro, né? E aí eu expliquei dessa forma, não é uma referência de quem criou, a gente só está ali por causa disso, por causa dele. Então é uma referência como... Eu tive algo muito semelhante, eu estava tendo uma aula, eu estava de joelhos, não estava, tinha lutado, e o meu professor veio, ia sair, alguma coisa assim. E eu estava de joelho, e no judô, se você estiver de joelho, você se curva ajoelhado mesmo. Tipo, você só cumprimenta, você está conversando. Vou me retirar, professor, vou me retirar, você cumprimenta de joelhos mesmo, tá a mão e sai. E aí eu dei a mão, não faça isso. Não, para mim não, você só se ajoelha para Deus, e para mais ninguém, para mais nada. Olha, tem uma confusão, né? Não estou ajoelhando para você. Primeiro, eu já estou ajoelhado, eu estava aqui lutando, estou aqui de joelhos. Eu podia estar sentado e eu me curvaria sentado mesmo, que é outra característica. Então, é só uma forma educada de você se despedir, ou, né, então, está no mesmo nível da pessoa. Às vezes o professor está ajoelhado, no judô você chegava, ajoelhado, cumprimentava ele, ajoelhado, para estar no mesmo nível, na mesma altura. Só isso, não era... Então, eu acho que é importante a gente esclarecer, olha, jiu-jitsu não tem nada a ver com fanatismo e religião, não é nada disso. É só uma questão que você falou no começo, né? É uma questão de educação. Educação e de tradição. Tradição e educação, exato. Tradição, mas é muito importante falar isso, que eu falo às vezes na aula também, quando os pais vão primeira vez, eu falo que aquela é uma saudação só, não é? Saudação. Porque tem professores de judô que eu conheço, até amigo meu, que tirou o Jigoro Kano, não sauda mais, por causa da religião. Então, mas é uma tristeza, porque infelizmente acaba afetando uma tradição que você mantém viva a memória daqueles que vieram primeiro. Até aprendi, né, que o japonês, professor no japonês, sensei, significa aquele que veio antes, né? Não desculpa, mestre. Sensei significa aquele que veio antes. Então, o Jigoro Kano é aquele que veio antes no judô, assim como na minha equipe, o grão-mestre Carlos Gracie é aquele que veio antes do sensei, o mestre. Então a gente só mantém viva a memória de quem foi que começou aquilo, mas é só uma tradição, gente, se ninguém está cultuando aquela figura ali. As pessoas distorcem as coisas, né? Distorcem um pouco. Então você mantém isso, você mantém o respeito, você mantém a disciplina, e você não se deixa perder. Até é interessante, que eu acho que vale o paralelo, né, se me permite. Eu me recordo, eu sou dessa época, talvez eu seja o mais velho aqui, mas eu sou da época que se a professora entrava na sala de aula, você ficava em silêncio imediatamente. Quando a diretora entrava na sala de aula, todo mundo se levantava em sinal de respeito. Não sei se vocês se recordam, mas era o respeito à figura da autoridade. E isso se perdeu, porque as pessoas pararam de valorizar a tradição, que era uma tradição. Falaram, não, agora não tem mais liberdade, mas será que foi bom? Será que tudo era ruim, né? Tudo era ruim. Então, se você mantém a tradição, então o aluno que não fica mais em silêncio quando o professor entra, o aluno que não se levanta mais quando a figura da autoridade chega, né? Era a diretora. E na polícia a mesma coisa. Entrasse um delegado na sala, você se levantava, era sinal de respeito, um seccional, um diretor, ou seu titular, ele entrava e a gente ficava em pé, sinal de respeito. Era só uma tradição respeitosa. Então você perde a tradição respeitosa e a coisa vai degringolando um pouco mais. Então aí você vai ver casos de aluno depois batendo em professor, brigando com professor, quer dizer, você vai perdendo um pouco, e eu acho que a disciplina é extremamente importante na nossa trajetória. Para tudo, mas dentro de uma arte marcial, se não tiver disciplina, não tem arte marcial. Não existe. Mas chegou onde a gente estava com um problema também dos faixa pretas novos hoje não respeitar, mas nem faixa preta, né? Às vezes uma faixa colorida nem respeita mais os pretas. Isso é muito triste, né? Inclusive, porque assim,
16. 16. Então, daqui 3 dias, eu vou fazer 57 anos. Então, é óbvio que os meus alunos de 20 anos atrás, 10 anos atrás, alunos que eu ajudei a formar, faixas marrons, faixas pretas, todos, é óbvio que condicionalmente, fisicamente, eu não vou ter mais condições de enfrentar um aluno que tenha 30 anos de idade. Vou dar trabalho, ele é grande, mas eu sou ruim, né? Mas, então assim, se os meus faixas pretas, já aconteceu de eu estar lutando com o aluno perceber que ali ele podia ali me finalizar, me pegar, e eu vi que ele tirou a mão mesmo, tirou o pé. Eu falei assim, poxa, é um sinal de respeito, né? Então, assim, a minha figura de professor, quando eu estou treinando com os faixas brancas, eu falo, gente, o meu objetivo não é ganhar de você, eu não preciso me provar para você, né? Se eu quiser me provar, eu vou para um campeonato. Dentro da academia, eu não preciso me provar para aluno, né? Eu tenho que ensinar, eu me provo para você se você for competir, se você for treinar, e você fala assim, professor, poxa, eu ganhei confiança na vida, eu estou melhor no meu trabalho, minha vida está melhor, eu tive confiança de fazer tal coisa. Isso é a minha vitória, né? Então, eu não preciso me provar, você é professor, você deve ser igual. Não precisa se provar batendo no seu aluno. Ah, não, eu que sou... E, eventualmente, você ainda é jovem, mas eventualmente o seu corpo, ele não responde mais da mesma maneira, e os que vêm depois acabam não o nível técnico, mas a força com aquela quantidade técnica que ele já absorveu, ele consegue te bater no combate. Mas isso não significa que é melhor ou pior, né? Significa que é mais jovem, mais forte, tem mais explosão, mais habilidade, e fica difícil de acompanhar, né? Então, se a pessoa é criada dentro de um sistema de respeito mútuo, onde o mais forte respeita o mais fraco e ajuda, isso é muito bom, porque todo faixa branca começa como mais fraco, né? Mais fraco de técnica. Às vezes pode ser até muito forte, mas tecnicamente não sabe nada. Então, e ele se sente abraçado, respeitado e cobrado na disciplina. Quando ele estiver na posição de mais forte, entre aspas, ele vai respeitar o outro e vai... Então, essa tradição se passa. Está acostumado com aquilo, né? Acostumado com aquilo. Então, às vezes você tem uma academia, um ambiente de competição muito grande, onde o que importa é você pegar o outro. E aí você vê, às vezes, vai lá, pega! Eu nunca gostei disso. Eu sempre disse nas aulas que, assim, ó, quem orienta aluno lutando sou eu, e mais ninguém. Porque eu sei não criar uma rivalidade. Você tá lá, diga, luta, aí eu sou faixa marrom, você é faixa preta, eu fico falando com faixa roxa que está lutando com você. Não, faz um quadril agora, puxa aqui agora. O que você tem vontade de fazer? Você tem vontade de parar a luta e falar, então tá bom, ele sai e vem você aqui. Já que... Porque é uma falta de respeito com quem está treinando, a não ser que seja combinado, seja um treino para uma competição, falar, eu vou falar para ele. Você ajuda esse, eu ajudo aquele. Porque a gente está treinando, é diferente, mas num treino regular do dia a dia, isso acaba criando um ambiente competitivo, porque eu me lembro que quando era comigo eu falava assim, cara, agora eu tenho que arrancar a cabeça dele fora, porque o outro está torcendo para ele, o outro está todo mundo me vendo. É horrível. E é horrível isso. É uma coisa que eu não incentivo na academia. E faz parte de você criar um ambiente saudável. Não tem aqueles amigos que se zoam, aí é diferente. É aquele amigo que se zoa, fala, hoje eu peguei ele, ah não, ele me pegou. Entre amigos que são dentro daquela irmandade. Isso é super saudável. O que não pode é aquele clima de competição entre os parceiros de treino, que daí vira uma coisa mais perigosa. E o professor, ele é o pai, né? Entre aspas, óbvio, aquela figura paterna que quer ver todos se dando bem, não somente um ou outro. Então, acho que isso também faz parte do professor não saber orientar e não incentivar esse tipo de armadilha onde você às vezes privilegia um cara, se sente privilegiado e o outro se sente se sente preterido. Pô, tá torcendo, o professor orienta ele e eu não. Aconteceu um fato interessante também em algum dos treinos, eu não me recordo a data ou a época, que eu tava direcionando 2 alunos que estavam lutando e tinha um faixa roxa lá que estava direcionando outro grupo, outra dupla lá. Eu falei, dá uma olhada lá para não acontecer nada, mas dá uma direcionada. E aí eu vi ele
direcionando, quando é combinado, pode direcionar, né? Sim. Não gosto de ficar falando durante as lutas, não, cada um lutar silêncio, corrige. depois corrige depois. Depois você corrige. Só que como o Roxa estava parado, o Roxa já estava sendo promovido para marrom, já estava querendo, gosta de auxiliar, você percebe que o aluno gosta de ajudar. Então, os caras que vão lá, treinam, não ajudam ninguém. E eu falei para ele, dá uma auxiliada naquela luta lá. E aí ele começou a falar só para um atleta. Joãozinho, vai lá, passa a quarta. Não, pode, tira o braço dele, João. Dois atletas, dois faixas brancas, do mesmo nível. Aí eu cheguei do lado dele e falei, cara, fala pros dois. Exato. Os dois, do mesmo jeito que um tá passando a guarda, eu vou tentar salvar. Você ensina o veneno para um, Isso. o antídoto pro outro, e deixa só depois você ensina o veneno pro outro e o antídoto pro outro. Isso, no tempo da luta você vai equilibrando aquelas duas coisas. Até pra não. O cara tá dando dica pro outro e não dá dica pra mim. Né? Acaba com o ego dele, né? Eu sou ruim, o cara não fala de mim, né? Tem que ter esse equilíbrio, né? De saber como é que você vai direcionar o aluno ali durante o treino pra não causar essa rivalidade aí, né? É igual aconteceu também. A experiência de tatame também, que não tenha muita, mas a gente tem algumas histórias. Tatame é legal por causa disso, né? Ele traz, ele nos proporciona muitas histórias, né? E aconteceu também de dois alunos estarem lutando e um aplicou uma queda no outro e quem estava sentado fez, nossa, cara, que tomou uma queda naturalmente. Pô, vem de você. Você é o próximo. Levantou igual de todo, né? Da própria equipe. Então, é o caso de criar aquela rivalidade que não pode ter. Não é saudável. Porque daí ninguém se ajuda. É isso aí. Fica uma rivalidade, um querer jogar no outro. Eu acredito assim, eu vi uma entrevista do Rickson uma vez, né? Ele falou, olha, falar pra mim, pô, Rickson, você é o cara, você bate todo mundo, quem que você treina? O que é treino pra você? Ó, treino pra mim são todos os meus alunos. Eu me ponho numa situação de dificuldade e tento sair. Se ele me pegar, mérito dele, se ele não me pegar, mérito meu que eu consegui sair. Mas tem treino pra mim, sim, qualquer um é treino pra mim. Desde que eu me ponho, então, eu tomei isso pra vida. E eu falo isso muito pros meus alunos, que são mais fortes, ou aqueles que são muito grandes, fortes. Eu falo, olha, se você ficar usando força, você não vai progredir. Se você pegou um aluno que é mais fraco que você fisicamente, se solta mais, se ponha em risco, tente sair, tente usar o mínimo necessário da sua força. Chama na guarda. Chama na guarda, exato. O grandão costuma ficar por cima, quer derrubar, chama na guarda. Mas assim, esse aluno que eu te falei, que é do bombeiro lá da cidade de Bryan, onde eu morei, tenente do bombeiro lá, e professor, como é que eu desenvolvo o meu jogo, né? Como que eu vou saber se eu vou fazer mais guarda? Eu tenho minha guarda mais difícil. Olha, pelo que eu avaliei de você, eu percebo que você gosta de tentar derrubar, você é passador, você gosta mais de amassar. Então, se você estiver treinando com os caras fortes, que só põem você para treinar com os caras grandes, até mais pesados que você, tente usar essa estratégia de derrubar e passar. Se você estiver treinando com alguém que seja até mais pesado, mais forte, mas que não tem o nível técnico que você já tem, ponha-se em dificuldade, arrisque-se. Tente puxar para a guarda e trabalhe a sua guarda. Se for mais leve que você, trabalhe a sua guarda, porque não vai ter muito mérito você amassar alguém tão mais leve que você. Não tem muito mérito. Então você ponha-se em dificuldade, porque você vai trabalhar para ter uma guarda muito bem defensiva, até ofensiva, e você vai estar sempre treinando também com o seu estilo, que é amassar e passar. Então, se você estiver trabalhando boa guarda e raspar, você vai ter que continuar por cima. Então você está no seu trabalho de finalização. Ele falou, eu me sinto mais confortável realmente quando eu estou por cima. Eu falei, então, você já sabe o seu estilo. Eu já sabia, porque a gente, depois de tantos anos, 15 anos estou na faixa preta. A gente avalia o jeito, já vê na hora. Já vê, você começa a perceber onde que é o seu habitat natural. E aí, o guardeiro é fácil, né? Bateu a mão, já está segurando o kimono e puxando para a guarda. É muito mais fácil. Um professor que eu tive aula, do TOS, o Carlos Lute, ele me falou uma vez, Digão, para o seu treino ser perfeito e você evoluir dentro de uma academia, dentro de uma turma ali de pessoas, você tem que ter um cara que você abate, passa o carro, um cara que você empata e um cara que você apanha. Você tem que ter esses três treinos, cara. Um que você bate, que você destrói o cara
gosto nem de rolar com você, porque você maltrata. Aquele cara que é o mesmo peso que você, mesma faixa, mesmo grau, vocês empatam. Um dia um pega um, outro dia você pega e isso é tete a tete. E um cara que se apanha igual doido, porque você vai aprender a se defender. Então são os 3 tipos de treino. Um que você vai ficar ofensivo, atacando, né? Um que você vai tentar atacar e não vai conseguir, vai tentar se defender, às vezes não vai conseguir, e um que você vai só se defender. Então é legal, esse padrão de treinamento é onde você vai evoluir. Onde você evolui, você está treinando com alguém muito inferior tecnicamente, cara, aproveita para tentar aquela técnica nova que você viu, que você estudou, aproveita para inovar. Abrir tua mente, né? Abrir a tua mente, abrir o leque, né? Eu não vou tentar, tem uma fuga de guarda aqui que eu nunca fiz, mas eu vou fazer aqui, essa fuga dos 100 quilos aqui, um cara que pesa 150 quilos. Cara, a chance de dar certo é muito baixa. De dar certo uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou tentar primeiro num levinho, vou tentar numa pessoa que eu acho que né? E depois se aperfeiçoa. Quando você aperfeiçoa, daí funciona com todo mundo. Funciona com todo mundo. Treinar a movimentação, né? Isso aí, entender, né? Entender as 2 situações da luta, né? Porque o Ju tem essas 2 situações de luta, né? Com certeza. Quando você permite que o outro evolua, ainda que seja às suas custas, ou seja, você abrindo mão de uma posição, abrindo mão de uma posição de dominância, você abre mão, não é que você permite que o outro evolua, ele está crescendo, vai ser bom para você, que você vai ter um treino mais duro, para você evoluir mais ainda. Então, isso também é interessante. Todos têm que crescer, todos têm que evoluir para o bem comum. Né? Então, se você achar assim, aqui eu bato em todo mundo, é muito perigoso. Você fala assim, não, aqui na academia não tem mais treino para mim. Aqui não tem mais treino para mim. Eu já estou num nível aqui, daí você se inscreve numa competição qualquer, vai lá, apanha, tem gato no saco. Assim, nossa, mas claro, você era um sapinho dentro da lagoa, né? Você foi pular numa lagoa maior, então você pode, você aprimora os seus próprios colegas, você ajuda eles, o time é forte. O time fica forte. Isso aí. Todos começam a se destacar. E isso é muito importante, mais do que o desenvolvimento pessoal, né? O jiu-jitsu é muito cooperativo, né? Todo mundo evolui junto, né? A gente aprende todo dia, a gente aprende com os outros pretas, a gente aprende com o marrom, com o roxo. Nova, né? Aluno novo. O senhor viu uma posição, então. o senhor acha disso aqui? Você fala, cara, essa eu nunca tinha visto, muito boa. Porque aquele que acha que sabe tudo, meu irmão, tá completamente errado. Ainda mais no jiu-jitsu, que tem muita técnica, muita coisa, muita variação, né, cara? Um esporte que, sei lá, 5 mil anos, não tem o Japão de idade, tem o jiu-jitsu de existência, muito mais que isso, né? É interessante que sabe tudo, 5 mil anos de história. Tem um aluno meu que é faixa azul e ele é preta de outras artes marciais e eu dei azul pra ele, um dos meus primeiros faixas azuis formados só por mim, né? Nada do César, nada do Dodge, só meu. É a sua impressão. Minha impressão, E ele até fala, pô, eu já treinei karatê, ele é graduado no karatê, ele é mestre do ninjutsu lá, que é a arte marcial principal lá do Dojo Oso, onde eu dou aula. E já treinou bastante, o judô ele treina também, e ele falou, cara, e legal, interessante do jiu-jitsu é que agora, nesse exato momento que a gente está aqui trocando ideia, está acontecendo um campeonato de jiu-jitsu em algum lugar do mundo e está tendo uma posição diferente. Com certeza. Está tendo um encaixe diferente, uma lapela num lugar diferente, uma mão ali meio mais para cima, mais para baixo, e está todo mundo vendo aquilo ali que explode. Nossa, esse detalhe ninguém tinha visto até então. Aí pega os irmãos Bial lá. Isso, exato. Pelos 2 centavos, né? Vamos lá mostrar. Mostra, aí o cara vê, o outro faz uma variação, mas eu faço segurando o calço, Então, ao invés de matar o pano, eu mato o tornozelo. Verdade. O que eram 5 mil variações, né? Acaba sendo 5.001 variações. E daqui a pouco, 5.002. Sempre evoluindo. Sempre evoluindo. Então, isso que é o atrativo. Toda arte marcial ela tem esse padrão, né? Que o jiu-jitsu tem o padrão, né? O armlock é o armlock no mundo inteiro, né? Toda arte tem, mas aí a pessoa começa a melhorar dentro daquilo, né? O cara que é trocador, o cara do Muay Thai, ele vai melhorar o quê? Ele aprende todos os golpes, em um ano ele aprende todos. Depois ele melhora o quê? Velocidade, punch, resistência, absorção de golpe. Então não para, né? A arte timing, isso aí, o momento certo. Então o cara sempre tá, se ele quiser, ele sempre tem alguma coisa para evoluir. É interessante, assim, tava treinando com um aluno, ele até era uma faixa roxa, por coincidência, já é bem avançado.
avançado, não, faixa roxa. Ele falou, professor, é incrível, eu vou lutar com você, eu vou lutar com o senhor, eu vou lutar com outro professor. Cara, parece que vocês estão sempre um passo à frente. Eu falei, olha, a diferença de você se tornar mais graduado é que você repete mais vezes aquilo que você já viu. Então, um faixa branca está vendo hoje pela primeira vez uma chave de braço. Um faixa azul já viu uma certa quantidade de vezes aquela mesma chave de braço. Mínimo 2 anos, né? O faixa roxa já viu aquilo de outras formas. Então ele já começou a pegar aquela chave de braço que ele aprendeu fazendo de dentro da guarda, o armlock de dentro da guarda, partindo da guarda fechada, ele já começa a ver aquele armlock saindo de uma pulada na guarda. Ele já vê aquele armlock saindo de uma posição do joelho na barriga, a mesma chave de braço, vista de formas diferentes. E eu, como faixa preta, assim, com meus 15 anos, eu vi essa posição mais vezes do que você viu e de muito mais formas do que você viu. Eu tive essa oportunidade de ver. Então, é óbvio que a gente aprende a antecipar alguns movimentos. Então, eu nunca tinha olhado dessa forma. É interessante, porque o faixa branca, ele viu algumas vezes, ele viu ali... Exato. Qual a diferença do faixa branca para mim naquela técnica de armlock? É que ele viu ela só partindo ali daqueles detalhezinhos. Eu vi aquela e muitas outras, mas é a mesma chave. O princípio... Não deu tempo de ver todas, né? Mais ou menos isso. Não deu tempo de ver todas em 2 anos para ser uma azul, né? Não, e até hoje eu continuo aprendendo. Isso é legal. Você pega um mestre Libre, pega um mestre Carlos Luz. Ele fala, então, aí você pega aqui, ao invés de segurar no punho, você segura na mão. Ao invés de você aponta o dedão para o lado esquerdo, ao invés de apontar para o lado direito, você vai ver que funciona melhor. Então você fala assim, poxa vida, aprendi mais um detalhe. Depois de tantos anos, né, Ilka? Então, mas por que ele sabe esse pequeno detalhe? Porque ele já viu aquelas posições infinitamente mais vezes do que eu vi. Já teve essa oportunidade de testá-la muito mais vezes do que eu tive a oportunidade de testar. E é assim que funciona. Então, é a forma que você enxerga. Não é ninguém que é melhor do que ninguém. Não é que o faixa preta é melhor. É que ele viu mais vezes. Viu muito mais vezes. E a consciência corporal que adquiriu, né? E entra naquele sentido eu falei, do significado da palavra professor em japonês, que é sensei, que é aquele que veio antes. Ou seja, se você veio antes, você viu muito mais vezes. Você viu de diferentes formas. Então você vivenciou mais. É só isso. E eu acho isso muito simples, mas muito profundo, muito interessante. É o simples mesmo, né? Eu só vim primeiro. E aprendi o que você está aprendendo agora um pouco antes que você. Treinei muito mais. E quanto mais você repete, maior memória muscular. E mais vezes você vai mudando, ajeitando. E a importância disso que a gente vê da tradição, né? Sim. Então, hoje, se o aluno não tem tradição de respeito, você fala, vamos fazer a técnica, essa de novo. Será que dá certo? Né? Já fiz. Né? Tem uma menina que hoje ela é faixa marrom do professor Caio Gregório, lá de Belo Horizonte. Ela estava morando comigo lá ela e o marido, né, nos Estados Unidos. Ainda estão lá na cidade de Bryan, dão aula lá. E ela é campeã mundial. Acho que campeã mundial na branca, na azul, na roxa. Quando eu vivenciei, ela ganhou campeã mundial de jiu-jitsu sem kimono, vice-campeã mundial de jiu-jitsu com kimono e campeã pan-americana de jiu-jitsu com kimono. Na faixa marrom, ela fez o primeiro campeonato dela, pegou aquela Helena, que eu me esqueci o sobrenome, do John Donahan. A Helena ganhou aquele campeonato e pegou a faixa preta. Ela perdeu para a Helena, foi a primeira luta, era a mais esperada até. Ela segurou a Helena lá, mais... Helena é aquela branquinha? Helena, isso, esqueci o sobrenome. A Luandra, ela tem algumas técnicas que ela pratica, que ela faz, que ela é imbatível, ela é matadora, no bom sentido. E eu falo pra ela, Luandra, assim, o seu triângulo, ele entra de tudo quanto é jeito, e de tudo quanto é posição. Se ela estiver por baixo, por cima, nas costas, de lado, então, voltando na repetição. Então ela aprendeu a fazer. Qual que é a diferença dela para outra? Ela tenta o triângulo, ela entendeu o mecanismo de como fazer o triângulo, e ela consegue enxergar o triângulo de todas as posições que ela está. Eu falei, esse ataque é o carro-chefe dela, é o triângulo. Então, assim, aí quando ela estiver mais velha ainda, ela vai aprender muito mais posições da onde ela vai poder lançar aquele triângulo dela, e vai ser cada vez maior o ajuste, cada vez mais difícil de defender. Então, é dizer que assim, não, ela é mágica, o triângulo dela é mágico. Não. Ela tenta, com certeza,
fez a tentativa, erros e acertos, ela erra e ela continua tentando. Então, volta a ser a diferença de que vai ter uma Luandra, faixa branca, que está surgindo em algum canto do mundo, e um dia também vai dar esse triângulo e falar assim, eu gostei desse aqui, vou tentar. Você tem, pode ser, todo mundo tem um ataque de preferência, assim, aquele que você fala assim, não, esse aqui eu me sinto confortável. E aí você fica especializado naquilo e sai aquela mesma finalização, sai de diversas posições. Em pé, de emborcado, de 100 quilos, sai de onde estiver, sai né? de Onde onde se tiver, encostou. você consegue enxergar aquela posição que você tem uma facilidade de praticar. E acho que é isso que é interessante, é isso que diferencia o faixa preta do faixa branca. Verdade. O número de vezes que você já viu aquela mesma técnica e praticou aquela mesma posição, aquela mesma técnica. É isso. Legal. Não tem nada de misterioso. Só treinar. Só disciplina. Disciplina é a palavra-chave para tudo. Disciplina, respeito, né? Lembrando que a disciplina bate o talento. Bate. Bate o talento. Eu já conheci pessoas talentosas de jiu-jitsu que é assustador. Pessoa que via a posição e fala, já sei como faz. Fala, pô, mas eu preciso tentar fazer pelo menos umas 5, 6 vezes para ver se eu faço certo a primeira. E a pessoa fazia certo já na primeira. E eu vi pessoas que tinham mais dificuldade que eu de aprender, mas que eram muito melhores do que eu, mas a pessoa aprendia e fazia 1000 vezes, até ficar bom. Eu aprendia e não fazia as 1000 vezes. Né? E o talentoso aprendia só de olhar, achava que não precisava mais fazer, só que se você não pratica, você esquece. O talento fica para lá. O talento fica para lá, e a disciplina. O talento é muito bom. Excelente. Junto com a disciplina. Mas se tiver que escolher, o talento e disciplina, escolha a disciplina que vai ser vencedor. Porque geralmente o talentoso não tem disciplina, né? Então é difícil, tem essa... é mais difícil de colocar, né? As coisas ficam muito fáceis. Muito fáceis, né? Muito fáceis. Perde o sabor da conquista, né? Talvez seja isso, perde o incentivo, né? E aquele que tem dificuldade, mas tem muita disciplina, aquele vai sempre quero fazer qualquer coisa. Eu vou fechar esse triângulo, vai ser desafio, não vai desistir. Vou pegar o armlock até eu aí aprende e fala assim, agora aprendi, ficar bom nisso. E aí vai, treina. Aí fica impossível. Fica bom e aparece outro golpe, o cara gosta. Tá bom, tô bom de triângulo, agora quero pegar. Agora que sai de qualquer, vou tentar outro. Pegar o prata agora. Aí ele pega a faixa preta, muda tudo, começa a pegar o pé. Aí pega o prata, aparece os irmãos Miau, inventa, tá ali com plata, não sei o que lá, plata, não sei o que lá. Aí você fica, cara, eu só sabia homoplata, agora tem um monte de variação de homoplata, de tudo quanto é lugar. É lindo, né? Mas eu acho que é assim que surgem as técnicas que levam o nome das pessoas. É isso aí. Eu vi uma entrevista do Braulio falando sobre isso. Eu jamais pensei que teria uma posição, né, do meu nome, Estimalock. É o Estimalock. É o mestre de la Riva. O Kimura. Bastante gente nomeou o nome lá. Usaram Ezequiel, o estrangulamento do Ezequiel. A gente estava falando na outra, o Tosi mesmo, né? A Tosi Pés. O pessoal não fala muito que é Tosi Pés por conta de clubismo, né? De equipismo, né? Mas é a Tosi Pés. Ele fez a primeira vez, ele fez. Só mudou para Paulista Pés, mas mesmo assim. Não é. Quem conhece mesmo já liga Paulista Pés é do Tosi, mas vamos chamar de Paulista Pés. Né? Não quero falar mas é assim que funciona, não quer dizer que aquela pessoa tirou aquilo do nada. Ela aprendeu aquilo e começou a aplicar o tempo todo e tentando ver variações da própria técnica desenvolvida. E aí você acaba desenvolvendo detalhes, né? Tudo é uma variação de alguma coisa. É uma variação. Sim, tudo é uma variação. Dos grão-mestres, os principais entregaram pra gente tudo. Foi assim, uma chave de ombro, onde que é a torção do ombro que vai fazer doer a pessoa bater? Aprendi. Então você começa a enxergar como é que torce o ombro de outras formas. Eu sempre ensino para os alunos, falo, o mais importante do que entender, de ver, fazer, é saber o que está acontecendo. Que nem chave de braço, você vai ensinar o armlock e fala, olha, eu falo, não segure no punho, segure na mão. Se você segurar o punho e a pessoa virar o dedão, ela sai, ela consegue tentar sair. Se você segurar o dedão está apontando para cima, o cotovelo está para baixo. Manter a você sabe onde alavanca. está o cotovelo. Então, se ele torcer o punho, você sabe para onde você tem que puxar. É contrário ao sentido do dedão está apontando. Você aprende a física, a mecânica do
exercício, eu acho que você vai, aí você aprendeu uma mecânica, entendeu o que está acontecendo, é onde você O desenvolve. mestre me pegava muito bem. Você desenvolve, Entendeu o que está acontecendo. entendeu o que está acontecendo, porque daí você desenvolve outras variações do mesmo ataque. E não fica enlatado, aí eu preciso estar aqui, preciso estar assim funciona. Não. Você entendeu a mecânica, você começa a entender como. Mas se eu ficar de lado, também vai pegar. Porque daí eu levo o braço para cima, ou para o lado. E é assim que surgem as variações que você acabou de elencar tantas aí. Legal. Né? E é isso. Bacana. Bom, gente, deu nosso horário aí. Ô, Maravilhoso. obrigado, galera. Vai precisar trazer o professor de novo aqui, Vamos porque ter muita história, passou né, muito cara? rápido. Vai ter que ser episódios, né? Episódio 1, episódio 2, episódio 3. Hoje foi só de lendas, né? Que hoje foi. Eu só gostaria de dizer, né? Eu estou de volta ao Brasil, estou ali naquele Spa Parque Prado, junto com os professores lá, o Aguinaldo, Lucas Nicoletti. Professor Canela, professor Cabide. É o Canelo Nicoletti? Não. Canela mesmo. Na Canela é apelido. Mas o Lucas Nicoletti, você não, sabe o que eu tô falando? Eu sei, mas eu não o conheço pessoalmente. Porque ele dá aula lá também, né? Entendi. Ele dá aula talvez no... o horário que ele esteja dando aula, eu não... Baixinho, clarinho, Sim, branquinho. sim. Lutou no CD com o Big Wars. Lutou o último Big Wars no Big Wars. Lutou lá, lutou bem, cara. Então, por favor, fiquem à vontade para conhecer lá esse Barra Parqueado, fazer uma aula com a gente. Nós iremos sim. Prazer, uma honra ter você aqui. Obrigado, galera. Obrigado mesmo, fico muito feliz aí. E valeu, Digão. Valeu, galera. Até o próximo. Até a próxima.